Opa, tudo bem? Então, eu percebi que nos últimos tempos, principalmente com essa última alta que o Bitcoin teve, algumas pessoas estão começando a aderir à ideia de Bitcoin agora. E antes de você continuar vendo o vídeo, eu presumo que você saiba o que é Bitcoin, ao menos marginalmente, superficialmente, assim, sabe o que é uma criptomoeda, eu presumo que você saiba como são feitas as transações e tal. Eu presumo que você saiba tudo isso, porque eu não vou explicar nada disso nesse vídeo, tá? O que eu vou explicar nesse vídeo é que Bitcoin não é tudo isso que você pensa, provavelmente, né? É, como eu escrevi aqui, algumas pessoas atribuem propriedades ao Bitcoin que simplesmente não existem. E eu coloquei algumas dessas propriedades aqui, né? E que as pessoas atribuem e que são, na verdade, erradas, né? Elas simplesmente não existem, são mentiras ou não são do jeito que as pessoas pensam. Primeiramente, as pessoas usam muito o termo vou investir em Bitcoin, eu invisto em Bitcoin, o Bitcoin é investimento. Não, Bitcoin não é investimento. O Bitcoin, a proposta dele não é ser investimento, a proposta dele é ser somente uma reserva de valor. Você pensar que o Bitcoin, por si só, ele é um investimento, é uma coisa errada, porque a definição de investimento é algo que você deposita alguma quantia, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de esforço, seja de inteligência, e lhe devolve algum benefício que vá superar essa quantia que você investiu, né? É, o Bitcoin, ele não se propõe a ser investimento. Você pode ganhar dinheiro com o Bitcoin, você pode ter a supervalorização que o Bitcoin tem. Sendo que ele não se propõe a isso. O Bitcoin nunca se propôs, tá? A ser investimento. Não é a proposta da moeda. Assim como é, a proposta do dólar não é ser investimento, mas você pode ganhar dinheiro comprando dólares. Principalmente agora no preço que o dólar tá. Mas a proposta do dólar não é ser investimento, tá? Ele nunca se propôs a ser investimento. Portanto, se você colocar dinheiro em Bitcoin e acabar perdendo reais, né? Acaba perdendo valor em reais ou em dólares, seja lá qual for a moeda fiat que você comprar Bitcoin, por causa disso, não se frustre. A proposta do Bitcoin, a promessa do Bitcoin nunca foi ser investimento, foi somente ser uma reserva de valor descentralizado. O segundo ponto é que Bitcoin, ele não é privado, né? As pessoas têm essa confusão de termos. Bitcoin, ele não é privado, ele é anônimo, né? O que isso quer dizer? Privado é quando não dá para saber o que você fez. Anônimo é quando não dá para saber quem fez aquela coisa, mas dá para saber que aquela coisa foi feita. Todas as transações de Bitcoin que já foram feitas na história são abertamente públicas. Dá para saber qual carteira transmitiu quantos bitcoins para qual carteira, para qual outra carteira. Dá para saber tudo de carteira para outra, de carteira X para carteira Y. O que, em teoria, não dá para saber é quem fez essas transações, porque são só números de carteiras, né? São só números, essas carteiras. Então, o que dá para ver lá no blockchain XAB12345 fez uma transferência de 2 bitcoins para X3B296, né? O que dá para saber na blockchain é isso. Isso antigamente, no início do Bitcoin, não era um problema. Por quê? Porque a maioria dos Bitcoins ou eram minerados ou eram comprados diretamente de outras pessoas. Mas com o advento das exchanges, né, dessas grandes empresas que vendem e compram Bitcoin a um preço mais barato, né, é, o- isso passou a ser uma coisa não tão real. Essa anonimicidade, não sei se essa palavra existe, do Bitcoin, passou a não ser tão real. Por quê? Porque agora, nas exchanges, você tem que dar o seu CPF, você tem que dar o seu número, você tem que mandar até foto em algumas exchanges segurando a sua identidade para poder comprar Bitcoin. Então, como todos os Bitcoins são rastreáveis, e isso é o que eu falo depois, é, meio que dá para saber quem tá com aquela carteira. Ou seja, se você olhar de um certo ângulo, um cartão de crédito é mais privado do que um Bitcoin. Porque o cartão de crédito, as transações dele vão pelo Banco Central, vão para a empresa que você tá fazendo, porém não são públicas. Não é qualquer pessoa que pode chegar, pedir para o banco dar as transações do seu cartão de crédito. Ou seja, um cartão de crédito ele é mais privado do que Bitcoin, tá? Bitcoin, a proposta dele é ser anônimo, nunca foi ser privado.
Outra coisa é que o Bitcoin, ele não é a melhor moeda para uso no dia a dia. O que eu quero dizer com uso no dia a dia? Ele não é a melhor moeda para você ir no mercado comprar pão. Ele não é a melhor moeda para você fazer feira. Ele não é a melhor fazer feira, comprando no mês, sei lá como é que você chama. Ele não é a melhor moeda para você hum, comprar, sei lá, bugiganga na Amazon. Ele não é a melhor moeda para você fazer isso. Porque, veja, se a proposta do Bitcoin é ser um novo ouro, você compra pão com ouro, você compra, você compra bugiganga na Amazon com ouro, você faz a compra do mês com ouro? Óbvio que não. Não é que não dê para fazer isso, mas fica muito imprático por causa desses pontos que eu elaborei aqui. As taxas da rede Bitcoin, se você está achando elas altas, não se preocupe, elas vão aumentar, tá? As taxas da rede Bitcoin, se você está achando elas altas, não se preocupe, elas vão aumentar. E não somente isso, porque as taxas tem como resolver, você usando outras redes, rede Lightning, rede Liquid, tem como resolver esse negócio das taxas, fazer elas ficarem bem mais baratas. Porém, o Bitcoin, daqui a um tempo, ele vai ficar com altíssimo valor. E por ele ficar com altíssimo valor e o número de Bitcoins ser limitado a 21 milhões, as pessoas vão tratar isso como uma reserva de valor que eu não quero gastar. Já existe muito isso, muitos maximalistas de Bitcoin, eles já não compram mais nada em Bitcoin, eles só usam Bitcoin como reserva de valor. Por quê? Porque eles não querem dar os Bitcoins dele para outra pessoa. Eles não querem, em troca de nada, dar os Bitcoins dele para outra pessoa, certo? Eles usam isso somente como uma reserva de valor. Eles não querem entregar esses Bitcoins para outra pessoa, porque esse Bitcoin, eles sabem que sempre vai valorizar. E no longo prazo, ele vai acabar perdendo se ele der esse Bitcoin para outra pessoa, porque o Bitcoin sempre vai subir de valor. Justamente pelo número ser limitado e o fenômeno da hiperbitcoinização está previsto para acontecer, né? Então não, o Bitcoin não é a melhor moeda para uso diário, ele é a melhor moeda para reserva de valor. A proposta do Bitcoin não é ser usada diariamente, não é você ir comprar pão na padaria com Bitcoin, não é essa a proposta do Bitcoin, certo? Isso pode acontecer e vai acontecer por um tempo, mas quando o Bitcoin ficar muito valioso, que isso vai acontecer, quando o Bitcoin ficar muito valioso, que acontecer vários halvings, que acontecer a hiperbitcoinização, que tudo começar a ser colateralizado em Bitcoin, isso não vai ficar mais tão prático como é agora, tá? Outra coisa, né, é que o Bitcoin ele pode sofrer um ataque de 51% facilmente. Isso aqui é uma coisa mais técnica, tá? Mas é o seguinte, o Bitcoin ele só pode ser minerado hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia só pode ser minerado por ASICs, que são máquinas específicas que só fazem uma tarefa e geralmente essa tarefa é minerar Bitcoin. Eles só podem ser minerados hoje em dia por ASICs, né? Eles só podem ser minerados por essas máquinas específicas. Essas máquinas específicas são caras e para você ter algum tipo de lucro significativo minerando Bitcoin, você tem que ter vários, ou seja, você tem que ter um galpão cheio de ASICs, né? Para poder ter algum lucro significativo minerando o Bitcoin, certo? E isso torna a mineração muito concentrada. Ironicamente, a mineração do Bitcoin é muito centralizada, porque somente grandes entidades podem fazer essa mineração, tá? E o que é um ataque de 51%? Como a mineração ela consiste na aprovação de transações de blocos na blockchain, se alguma entidade tiver 51% do controle da aprovação desses blocos da blockchain, ou seja, se tiver a maioria do controle, essa entidade tem o poder de congelar e adulterar as transações da blockchain que estiverem, que estiverem passando pela rede dela. Isso, ela tem um poder, ou seja, de adulterar os bitcoins que estão passando pela rede dela, porque ela vai ter 51% do poder de confirmar ou não essas transações, certo? E isso que é um ataque de 51%, isso é muito perigoso, tá? Esse ataque de 51% que o Bitcoin pode sofrer facilmente é muito perigoso, porque só quem minera Bitcoin hoje em dia é grande entidade, né? É grande entidade. E por quê? Porque essa mineração só pode ser feita por ASICs, porque o protocolo Bitcoin, ele é uma coisa simples, e se você fizer uma ASICs, que se eu for pesquisar aqui o significado de ASIC, ASIC significa Application Specific Integrated Circuit, ou circuito integrado de aplicação específica. O que é essa aplicação específica dessa máquina da ASIC, né? Isso quer dizer que a máquina, com o protocolo Bitcoin, para fazer mineração de Bitcoin, você só precisa fazer uma coisa muito bem, desenvolver uma máquina que só faz essa coisa muito bem, né? E deram o nome de ASIC, né? A isso.
Isso não é usado somente para Bitcoin, é usado para outras coisas. Porém, hoje em dia é majoritariamente usado para minerar Bitcoin, esse tipo de máquina, tá? É muito inacessível esse tipo de máquina. E para sofrer um ataque de 51% não é tão difícil assim quanto parece, tá? É muito fácil para o Bitcoin sofrer esse ataque de 51%. Como eu já falei, a mineração de Bitcoin só pode ser feita por grandes entidades. Ou seja, se você não é interessado em minerar Bitcoin, você tem que ter um investimento grande, você tem que ter muito capital. Ou você tem que ser uma grande entidade, você tem que já ser uma grande empresa para poder fazer segurança, para poder fazer refrigeração, para poder arcar com grandes custos de energia e tudo mais. Ou seja, só dá para fazer isso com grandes entidades. Não dá para fazer isso com você no seu computador. Hoje em dia é muito imprático você minerar Bitcoin, você no seu próprio computador, tá? E isso deixa a mineração inacessível e uma coisa leva a outra. Por causa da mineração só poder ser feita por grandes entidades, o Bitcoin pode sofrer um ataque de 51% facilmente. E a sétima coisa, né, que acontece, por causa do número de Bitcoins ser limitado, a maioria dos Bitcoins está com a minoria das pessoas, né? E essa minoria de pessoas tem como fazer uma alteração artificial de valor. O que isso quer dizer? Se, por causa do número de Bitcoins ser limitado, alguém com muito dinheiro pode simplesmente chegar, comprar muitos Bitcoins. Tipo, os Estados Unidos pode chegar e comprar uma quantidade absurda de Bitcoins. E essa pessoa, né, essa entidade, ela vai ter a maioria dos Bitcoins em circulação. O que é que isso quer dizer? Se os Estados Unidos, por exemplo, quiser diminuir o valor do Bitcoin, ele vai vender em massa. É o que chamamos de whales, né, as baleias. Ele vai vender o Bitcoin em massa e vai alterar artificialmente o valor do Bitcoin. Se ele quiser aumentar artificialmente o valor do Bitcoin, ele pode comprar Bitcoin em massa também, tá? E assim, ele pode manipular o mercado de Bitcoin, justamente pelo fato de não existirem novos Bitcoins. É um pouco análogo, é um pouco similar ao que os Estados Unidos fez com o ouro, tá? Fez com o ouro. Ele meio que ditou já o valor do ouro em um certo ponto da história. Por quê? Porque não tem como achar mais ouro, não tem como produzir mais ouro, entendeu? Então, se os Estados Unidos quiser comprar, tomar os bitcoins das pessoas e comprar das exchanges e ter a maioria dos bitcoins no mundo, ele pode. E, e assim, minha opinião é que ele com certeza em algum ponto da história vai tentar fazer isso, tá? Outra coisa, outro ponto do Bitcoin é que ele não é fungível, né? O que é fungibilidade? É o quão um bem pode ser substituído por outro de igual qualidade, de igual tipo, sem que seja sofrida nenhuma alteração no valor desse bem. Por exemplo, uma moeda de 50 centavos é igual em valor, qualidade e tudo mais a outra moeda de 50 centavos. Isso quer dizer o quê? Que as moedas e o dinheiro físico, né, ele é fungível. Que uma nota de 100 reais, se eu te der uma nota de 100 reais e você me der uma nota de 100 reais de volta, a gente continua tendo 100 reais e isso não altera o valor da nota, entendeu? Isso não altera nada. Eu continuo tendo 100 reais, você continua tendo 100 reais e tá tudo bem. As notas valem a mesma coisa. E não tem como saber de onde uma nota particular de 100 reais passou. Não tem como saber por onde a nota passou de 100 reais, entendeu? Tem como saber quando ela foi emitida e tudo mais. Mas não tem como saber por onde ela passou. Quem você pagou essa nota de 100 reais? Que passou na mão de quem essa nota de 100 reais? Não tem como saber, né? Ou seja, ela é fungível, né, essa nota de 100 reais, e por ser fungível, ela não é rastreável. O Bitcoin não é isso. O Bitcoin não é assim. Um Bitcoin não é igual a outro. Um Satoshi não pode ser igual a outro. Isso quer dizer o quê? Bitcoins de origens diferentes têm valor diferente. Um Bitcoin que acabou de ser minerado, ele é mais caro. E um Bitcoin que foi usado em atividade criminal, ele é mais barato. Por quê? Por que que isso acontece? E eu tô falando de um Bitcoin. Um Bitcoin que foi minerado é mais caro e um Bitcoin que foi usado em atividade criminal, ele é mais barato. Por quê? Por causa do Bitcoin não ser fungível, né, e ele ser completamente rastreável, é, o Bitcoin que ele é recém-minerado, ele é considerado um Bitcoin puro, que não foi usado em nada, que não tem atividade criminal atrelada a ele. E se você tiver esse Bitcoin na sua carteira, a chance de alguém, sei lá, da Receita Federal, da polícia, vir bater na sua porta porque esse Bitcoin estava sendo usado em atividade criminal é nula, porque isso não existe, né? O Bitcoin não estava sendo usado em atividade criminal. Vai que você mesmo minerou esse Bitcoin e você comprou diretamente do minerador, entendeu? Agora, o Bitcoin que foi usado em atividade criminal, ele é mais barato porque você comprando ele tem um risco da polícia, né, chegar em você e te perguntar
por que que você tá com esse Bitcoin que foi usado em atividade criminal? Ele é considerado um Bitcoin sujo, entre aspas, né? Por quê? Justamente porque ele é completamente rastreável e fungível, entendeu? Porque ele é completamente rastreável e fungível. Por isso, inclusive, que existem aqueles NFCs, Non-Fungible Tokens, né? Às vezes são feitos com base em Bitcoin. Por quê? Justamente porque o Bitcoin não é fungível. Os Non-Fungible Tokens são somente é, satoshis específicos, são somente moedas específicas com imagem atrelada a eles, né? E esses satoshis específicos, essas moedas específicas, por não serem fungíveis, são particulares, né? Por isso que tem esses non-fungible tokens, por isso tem aquela coleção de macacos, por isso que tem tudo aquilo, sabe? Porque essas coisas são rastreáveis e uma coisa não é igual a outra. Agora, uma moeda que provavelmente faz o que você pensa que o Bitcoin faz é o Monero. O primeiro ponto é que ele é realmente privado, né? Você não precisa pensar que ele é privado, ele é realmente privado, certo? Porque devido a Ring Signature, Ring CT e Stealth Address, que são basicamente ele vai mascarar a sua assinatura com outras assinaturas na rede, vai mascarar quanto você enviou para um endereço mascarado também, que é esse Stealth Address. Eu não vou entrar em profundidade do que são essas três coisas aqui, porque leva um tempão. Isso aqui eu posso te explicar em outro vídeo. Mas devido a esses três fatores, não dá para saber quem enviou, quanto e para onde. Ou seja, é impossível traquear, é impossível rastrear, realmente rastrear o Monero, né? O Monero ele é de fato irrastreável. Ou seja, ele é realmente privado, ao contrário do que as pessoas pensam que o Bitcoin é. Eu não estou dizendo que o Bitcoin é ruim, eu estou dizendo que o Bitcoin nunca se propôs a ser privado. O Monero já, ele se propõe a ser privado, ele realmente é. O Monero, ele é mais parecido com dinheiro do que com ouro, porque as taxas de mineração dele sempre são mais baratas, o valor em si do Monero, ele é mais baixo, e o valor do Monero, ele é mais baixo porque o número de Monero, ele é ilimitado. Sempre que um bloco novo é minerado, alguns Moneros aparecem. Isso também impede de acontecer uma inflação artificial no Monero, certo? Que é o quê? Ah, eu vou apertar um botão e vou gerar vários Moneros, que nem acontece com moeda Fiat. Não, porque para você gerar vários Monero, você tem que minerar. E um fator interessante sobre a mineração do Monero é o algoritmo de mineração dele, que é esse Random Max. Mas isso aqui eu já explico. Outro ponto do Monero é que é muito mais difícil sofrer um ataque de 51% justamente devido à mineração. A mineração do Monero é semi-impossível de ser centralizada, porque aí já vou partir para outro ponto agora, porque ele é resistente a ASICs. Sabe aquelas máquinas que eu tinha falado aqui do Bitcoin? Ele é resistente a esse tipo de máquina. O Random Max, o algoritmo do Monero, faz ele ser otimizado somente para CPUs de consumidor, ou seja, ele somente é eficiente para ser minerado por CPUs comuns, né, que você pode comprar, não ASICs, não máquinas. Ele não é nem eficiente para ser minerado com GPU, né? Ou seja, em teoria, qualquer computador da sua casa pode minerar Monero. Óbvio que CPUs mais potentes vão minerar mais, CPUs menos potentes vão minerar menos, mas qualquer um pode minerar Monero hoje em dia eficientemente, o que é absurdamente diferente do Bitcoin. Ou seja, veja como uma coisa leva a outra. Por qualquer um poder minerar o Monero, é muito mais difícil de sofrer um ataque de 51%, porque a rede do Monero nunca vai estar centralizada, né, certo? Nunca vai ter uma entidade que vai controlar 51% do Monero. Sempre é descentralizada essa mineração, diferente do Bitcoin, que a mineração do Bitcoin é basicamente centralizada. Outra coisa, é impossível a maioria do Monero estar com a minoria das pessoas. Quer dizer, isso não é impossível agora. Algum super rico pode comprar muito Monero, pode comprar todo o Monero do mundo. Sendo que, como o Monero ele é infinito, né, ele é emitido a cada bloco, Monero novo é emitido a cada bloco, essa pessoa que vai ter a maioria do Monero só vai ter a maioria do Monero por certo período de tempo, porque depois o Monero novo vai ser emitido. E esse Monero novo, quando for emitido, vai tirar a maioria do Monero de ficar com a maioria das pessoas, ou seja, ele é uma moeda muito mais incontrolável do que o Bitcoin. A alteração artificial de preço do Monero é muito mais difícil de acontecer do que a alteração artificial de preço do Bitcoin. Outra coisa interessante que faz o Monero ser mais útil como uma moeda do dia a dia é que ele é fungível. Ou seja, você não pode saber de onde cada Monero em particular veio, certo? Como isso se dá por causa desses Ring Signature, Ring CT Stealth Address. Como não dá para saber de onde se originou cada Monero, para onde foi, de onde veio, cada Monero em particular é igual a outro Monero em particular. Ou seja, um Monero é igual a um Monero, né? Um Monero
ele é igual a outro Monero, enquanto um Bitcoin não é igual a outro Bitcoin, entendeu? Outra coisa do Monero, pela característica dele ser ilimitado, né, ele não tem um limite definido para quantos Moneros podem existir, ele é mais resistente a desastres. Se por algum acaso, num evento teórico, todo o Bitcoin do mundo fosse comprado por uma pessoa, por uma entidade, por uma força, e essa pessoa detivesse todo o Bitcoin no mundo, acabou, não existem mais Bitcoins a serem minerados se tivessem já os 21 milhões, se já tivesse batido esse limite. Não existem mais 21 milhões de Bitcoins. Óbvio que isso é um evento teórico, que com certeza nunca vai acontecer. Mas, em teoria, o Monero ele já é mais resistente que o Bitcoin a esse tipo de desastre. Mesmo que tenha um desastre solar e acabe com todo o Bitcoin do mundo, não tem como voltar a ter mais Bitcoin, caso já tenha batido esse limite de 21 milhões. O Monero não, ele é criado de novo, né? Ele pode ser criado novamente. O que diferencia o Monero de uma moeda fiat que pode ser criado novamente também, é que a mineração do Monero é descentralizada, ou seja, não é uma entidade que diz quanto Monero pode ser criado. É a mineração, certo? Obviamente, como reserva de valor, o Monero é muito pior do que o Bitcoin. Mas eu creio que como moeda de troca, então como moeda para você trocar com outras pessoas, o Monero é muito superior. E até agora também escrevi algumas considerações finais para ficar claro que eu não estou dizendo que uma moeda é superior à outra. Uma moeda não é superior à outra, mas elas têm propósitos diferentes. O Bitcoin, ele é uma melhor reserva de valor que o Monero, por causa das características que eu falei aqui. Por exemplo, essa coisa que eu falei de só existir 21 milhões, ela não é boa para ser usada como moeda de troca, mas como reserva de valor, ela é ótima, certo? O Monero ele é muito pior, justamente por serem limitados. O preço dele nunca vai ser só aumentar. O Monero não tem tendência deflacionária como o Bitcoin tem, certo? Ou seja, essa característica do Bitcoin não é um ônus por si só, ele não é uma coisa ruim. Ela é só uma característica, certo? Ela é uma característica que tem seu uso. O uso do Bitcoin é para ser usado como uma reserva de valor. Mas eu não creio que o Bitcoin seja a melhor moeda de troca do dia a dia, certo? Eu não acho que esse seja o melhor uso para o Bitcoin. Ou seja, ele é uma melhor reserva de valor, mas Monero é uma moeda de troca melhor que Bitcoin, dadas as definições que eu dei aqui. E meu conselho final é ter a maioria do patrimônio em Bitcoin e no futuro, quando isso começar a ser aceito, usar Monero no dia a dia, certo? Porque, conceitualmente falando, o Monero realmente é uma moeda de troca melhor que Bitcoin. É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Não estou falando que uma moeda é melhor do que a outra, antes de vocês virem comentar. Eu só estou dizendo que elas têm propósitos diferentes e que as pessoas às vezes confundem algumas coisas do Bitcoin. E essas coisas que as pessoas confundem sobre Bitcoin existem em outra criptomoeda. Em outras criptomoedas, na verdade, o Monero é uma delas. É a que eu acredito que faz isso melhor, que eu conheço. Mas essas coisas que as pessoas confundem sobre o Bitcoin existem no Monero, certo? O que eu estou querendo dizer é somente isso. Tudo bem? Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.